felizes de estar reunidos aqui, né? E é uma alegria para mim estar com vocês, trazer um pouco mais da palavra de Deus. Aqui a gente prima muito pelas Escrituras. A gente busca a orientação do que a Bíblia diz. E o tema que eu trouxe hoje pode ser uma surpresa para muita gente. Mas para quem lê cuidadosamente a palavra de Deus, sem estar preso a dogmas, a tendências religiosas, talvez já tenha percebido o que a palavra diz acerca da segunda vinda de Cristo, do reino de Deus, né? Do Apocalipse, dessas coisas, né, que assustam tanta gente. Eu lembro quando eu comecei a ler a Escritura, né, foi antes da minha conversão, era eu e minha mãe começamos a ler por Apocalipse. E a gente parou logo, porque parecia uma coisa assustadora, né? E a gente pensava, a Bíblia é meio pesada, né? Uma leitura difícil de entender, difícil de aguentar o que está escrito. E a gente não tinha orientação nenhuma, mas a vontade de aprender era grande. Então por isso Deus olhou para nós e nos salvou futuramente, né? Depois Ele nos salvou. Mas vamos falar do nosso assunto aqui. O reino de Deus já veio. Pode passar aqui. Eu começo essa apresentação com algumas perguntinhas. Eu gosto de fazer isso porque eu sempre fui perguntador, né? Eu sempre, nas aulas de catecismo, terminava a aula e ia aperrear o padre. O padre às vezes até se esquivava um pouco, né? Lá vem ele com as perguntas capciosas. Então a primeira pergunta capciosa que eu trouxe aí é: o mundo vai se acabar? Que já foi marcado várias vezes, né? De vez em quando tem um apocalipse marcado, falar que ia ser em 2012, não foi? Aí o calendário asteca previa isso, acabou não acontecendo. Então, ele vai se acabar? Não. Vocês acham que vai se acabar? Passa aí, mais uma pergunta. Vai haver um novo mundo, uma nova terra? E se esse aqui vai se acabar, não, para onde? Né? Os cientistas estão estudando aí, né? Os planetas que estão encontrando, toda semana aparece um planeta novo, mas nenhum habitável por enquanto. Passa aí. O pecado vai desaparecer? Quando o mundo se acabar, o pecado, bom, se acabar o mundo com a gente junto, né? Então, mais um aí, João. Quando é que vai ser isso? Essa é a pergunta que eu trouxe para vocês. Quando? O fim está próximo? A Maria está comendo um pedaço. Né? Vamos começar por Mateus. A Escritura em Mateus diz que Jesus, né, ele foi a Jerusalém, ele com seus discípulos. Você sabe, né, que ele não era de lá, né? Ele era da Galileia, era uma terra de gente simples. Mas em dado momento eles foram para lá, ele e os discípulos, os apóstolos. E quando ele saía do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos. Mais perto de vocês, mais fácil de mostrar. Para mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Do que ele estava falando? Era do templo mesmo, né? Ele não estava falando do corpo dele. A gente diz, não, está falando do corpo. Mas quando está falando de pedra, o corpo dele não era de pedra. Está falando do templo mesmo. Só que o templo era uma edificação magnífica, impressionante. Vinha gente de todos os lugares para ver aquele prédio belíssimo. Ele era grande e majestoso, muito forte. Como é que ia cair? Então aquilo que Jesus disse impressionou os discípulos, né?
Continuando. E estando assentados no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas. Está vendo como eles ficaram pensando? E que sinal haverá da tua vinda, do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Então, essa foi uma pista. Chegariam esses, falsos cristos, falsos profetas, eles enganariam a muitos. Continuando, é a mesma sequência. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olha aí, outra pista. Olhai, não vos assustei, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então era só um sinal. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares, mas todas as coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Tudo isso aí ia acontecer como uma sequência de fatos. Vai passar. No versículo 15, olha aí como tem umas letronas bem grandes, diz uma coisa importante, muito importante, para a gente saber, mais ou menos, quando é que seria a época. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. O que será que Daniel disse sobre isso? Porque ele falou aí, o profeta Daniel já deu alguma dica. Passa aí. Que dica é essa? Vamos ver. É Daniel 9, 26 e 27. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Está vendo que combina com o que Jesus falou? Jesus disse que aquele prédio belíssimo, forte, cairia. Daniel disse isso também. E não somente o santuário, a cidade também seria destruída. Que cidade é, hein? Que cidade é essa? Jerusalém. Ela seria destruída, E seu fim será com inundação. Até ao fim da guerra, até ao fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Então, Daniel diz, está tudo determinado. Vai acontecer. E disse como? Deu até uma ideia, um certo tempo aí, que chamou de semanas. Não eram semanas mesmo, porque depois que Daniel morreu, passaram-se muito mais do que anos, não somente semanas. Então, essas semanas é uma maneira simbólica de se referir ao tempo. E ele firmará aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício. Que sacrifício? Bom, o que se fazia no templo? Não era sacrifício? Aqueles votos que se falam no Velho Testamento, o que era? Então, por exemplo, se determinada pessoa lá pecasse, levava um animal de suas primícias, ou seja, os seus melhor dos seus rebanhos, levava até o sacerdote. O sacerdote oferecia aqueles bichos em sacrifício a Deus, e o derramamento do sangue daquele animal efetuava a expiação pelo pecado do povo. Daí uma expressão muito conhecida até hoje, bode expiatório. Eu sei que vocês já ouviram essa expressão. O que é o bode expiatório?
ou seja, alguém que paga pelo erro de outro, né? Nessa época aí, pecou é morte. Ele diz isso, que aquele que pecar morrerá, né? Então, tinha que ter morte. Houve pecado, tem que ter morte. Porque o salário da morte, ou o salário do pecado, é a morte. Então, por isso a gente fazia esse tipo de sacrifício. Então, mas ele disse aí no versículo 27 que nessa época ia cair o templo e ia cessar o sacrifício. De fato, irmãos, não tem mais sacrifícios, vocês notaram? Nem lá em Jerusalém tem mais. Vocês acham que os judeus ainda fazem sacrifício? Não fazem mais. Por quê? Será que é porque Jesus veio, eles acreditam em Jesus? Não, o judeu não acredita em Jesus não, o judeu não é cristão. O judaísmo ainda existe, é uma religião que existe ainda, é forte. Eles não são um tipo de cristianismo. Aí a pergunta, eu tinha essa pergunta comigo. Quando eu era do sistema, eu tinha essa pergunta. Por que pararam os sacrifícios se os judeus não acreditam em Cristo? Porque a gente sabe que o sacrifício era uma representação da vida do Filho de Deus, que morreria pelo pecado do mundo. Era uma representação, era uma figura, isso aí. Mas a pergunta que ficava na minha cabeça é: por que foi que o judeu parou de fazer sacrifício, se para ele o Messias ainda vem? Está esperando até hoje. Parou o sacrifício por quê? Daniel tinha dito que ia parar. E parou mesmo. Agora, parou, irmãos, porque o templo não existe mais. E era lá que era realizado esse tipo de ritual. Pode passar. Eu li tudo não, né? Fará cessar o sacrifício e a oblação. Oblação é mesmo de oferta, tá? Não confunda com ablução. Existe a ablução, que é sinônimo de batismo, e existe a oblação, que é sinônimo de oferta. Tá? Então essas ofertas deixadas no templo também cessariam. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Veja só, ele fala de um assolador. Quem será esse assolador, né? Para o sistema religioso, esse assolador é o diabo. Aí a gente entende assim: então foi o diabo que queimou Jerusalém? Foi o diabo que destruiu a capital de Israel naquela época? Foi o diabo que queimou o templo? Fez o templo cair? Né? Será que o diabo está em acordo com Deus? Porque Deus disse assim: o templo vai cair. Falou para Daniel: olha, avisa o povo que o templo vai ser destruído. Mas só que eu vou precisar de alguém para vir destruir o templo. Acho que eu vou contratar o diabo. Será que é assim que Deus faz convênio com coisa ruim? Eu não acredito nisso. Então vamos estudar aqui, né, como é que aconteceu isso, tá? Vamos ver quando tudo isso aconteceu, mas eu quero chamar a atenção para essa palavra consumação. Onde foi que eu li? Lá no final do 27, na penúltima linha. Diz que isso até a consumação, né? Até a consumação. A gente ouve muito essa expressão, consumação dos séculos. Isso é dito como o fim do mundo. O pessoal faz um farol e um temor em cima dessa expressão, a consumação dos séculos. Jesus vai vir e você vai ficar. Quando? A consumação dos séculos. Né? Vamos estudar sobre essa consumação, tá? Mas adianta aí. Voltando para Mateus capítulo 24, que a gente estava estudando antes, vamos seguir. Né? Porque eu tinha feito um parênteses, eu tinha dito assim: bora ver o que foi que Daniel falou. Nós já vimos. Jesus continua o discurso dele, dizendo: então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. No tempo que eu li essa frase pela primeira vez, eu achei estranho esse conceito, porque se
o fogo vai cair do céu. Se o fim do mundo é fim do mundo, de que adianta eu subir no monte? Né? O mundo vai se acabar, você vai ficar aqui mesmo. Tanto faz eu ir para o monte como ficar na cidade. Por que ele mandou sair da cidade? Curioso isso? Não entender. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. Então quer dizer, parece que nas ruas, né? Vai acontecer alguma coisa na rua. E se você estiver em cima do telhado, fique lá. Se você estiver na cidade, fuja para o monte. E quem estiver no campo, não volte a buscar suas vestes. Mais uma pista de que essa assolação ia acontecer na cidade. Quem estivesse no campo, pode ficar lá que está seguro. Então, o mundo vai se acabar, mas o campo não. Continuando. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora, né? E nem tampouco há de haver. Interessante, né? Se essa grande aflição vai ser a última delas, por que Jesus diz nem tampouco há de haver sujeição depois? Não é verdade? É por isso que o pai não gostava de mim. Porque eu chegava com essas perguntinhas e ficava complicado para ele responder essas coisas. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Também esse versículo é interessante, não vamos prender ele não, né? Porque nesse versículo também tem coisas interessantes, mas como não está ligado a este assunto, eu não vou comentar. Pode seguir. Ainda estamos em Mateus 24, hein? No 33 diz assim: igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabendo que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. E aí eu faço uma pergunta: quanto tempo dura uma geração? O João, que é um desportista, né, que só come folha, a geração dele vai durar um pouco mais. Mas em média, hein, João? Quanto dura uma geração em média? 70 anos, né? 70, 80. Dizem que agora, segundo o ex-presidente, né, vai ser 140, né? Em breve. Vai sair com ele. Uma geração daquela época era uns 70 anos. Né? No máximo 120 anos. Ele disse que. Volta aí. Em verdade, pois digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. E aí eu digo, aquela geração passou? Passou, né? Ou será que eles estão vindo? Aquela geração passou. E muitas outras gerações vieram depois daquela geração. Né? Então, a minha cabeça sistematizada encontrou uma explicação bastante interessante para essa palavra geração. No meu pensamento, geração era a geração humana. Essa geração ele está falando da humanidade. Né? Antes eu pensava assim, não, mas um ano para Deus é como 1000 anos. Certo? Então quer dizer, agora que se passou um ano depois de Cristo, porque são mais ou menos 2000, não foi que ele veio aqui? Então, um pouco mais de 2000 anos. É como se a gente estivesse no segundo dia. Tem muito tempo ainda, olha, se for usar essa ótica. Então eu usava essas interpretações para aceitar o que está escrito aí. Para não ver essa palavra geração como uma geração de 70 anos. Em verdade vos
vos digo que algum... Agora complicou. Agora complicou. Olha só. No 28, para deixar mais do que claro, ele disse assim, ó: em verdade vos digo que alguns atos que estão aqui, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Aí é que eu digo, aí complicou, né? Porque como é que pode? Se Jesus vai vir daqui a muito tempo, e alguns que estavam lá não provariam a morte, então significa que tem alguns discípulos de Jesus ainda vivos até hoje. Como é que fica isso? Sinceridade, eu já acreditei nisso. De que tinha gente do primeiro século escondida aí como um Highlander. Não morria não. Esperando ainda a segunda vinda. Né? E quem eram esses Highlanders? Quem eram esses que estavam ali e que ficariam vivos até o último dia? Jesus respondeu essa pergunta. Essa aí ele respondeu. Bora ver. Em Mateus capítulo 10, versículo 23, a gente voltou um pouquinho no Novo Testamento agora, né? Voltou um pouquinho. E diz assim: quando pois vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem. Então Jesus, com essa resposta aí, ele respondeu a pergunta: quem são esses? Os discípulos, os apóstolos. Ele disse que não ia dar tempo nem eles terminarem de percorrer a cidade de Israel. Durante isso, aconteceria a vinda do Filho do Homem. Por favor, isso aí. Quer dizer, então... Bom, vou deixar vocês raciocinar. Pode passar. Antes do fim, tem que acontecer alguma coisa. Né? O que precisava acontecer antes do fim? Jesus também respondeu essa pergunta. Vamos ver a resposta. Está em Mateus capítulo 24, versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Era isso que precisava acontecer para que acontecesse o último dia. Né? E aí foi que a minha mente tinha alívio. Porque eu pensava assim, então vai demorar. Vai demorar. Porque lá no Afeganistão, por exemplo, se acharem cristão, eles matam. Sabe quantos lá no Afeganistão são muçulmanos? 100%. 100% é muçulmano. Aí, mas espera aí, não tem os hindus? Mas lembre-se, Índia e Paquistão eram um território só durante a colonização inglesa. Mas depois que a Inglaterra saiu de lá, liberou o Estado, né, devolveu a soberania para os nativos de lá, para os hindus, aí tinha um problema. Porque uma boa parte, mais de 1 bilhão de pessoas, eram da religião hindu. E havia um monte, mas muita gente muçulmana lá. Como é que ele fazia isso? Dava um conflito danado. E aí o que eles fizeram? Separaram o Estado. Separou a Índia do Paquistão. O Paquistão e o Afeganistão ficaram com o pessoal da religião muçulmana. Ficaram por isso do islamismo. A Índia ficou com a religião deles lá, o hinduísmo. E é assim que eles convivem. De vez em quando, um ataca o outro, né?
Ambos têm tecnologia nuclear, ambos têm bomba atômica, então eles se respeitam por isso, né? Mas se o negócio pegar, eles vão ficar jogando bomba de um lado para o outro. Como lá no Afeganistão, no Paquistão e em alguns outros lugares também, no Iraque, no Irã, é proibido ser cristão? Aí eu pensei, bom, parece que o negócio vai demorar, viu? Jesus vai ter que ficar lá no céu por mais tempo, porque o negócio aqui está complicado e piorando cada vez mais. Mas, estudando as Escrituras, a gente acha um versículo curioso no próximo. Eu botei esse textinho aí só para ressaltar que faltava o mundo ouvir o Evangelho. Pode passar. Um versículo curioso que está falando é Romanos 10, 18, onde o apóstolo Paulo diz assim: mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra saiu a voz deles. Deles quem? Os apóstolos, os pregadores. E suas palavras até os confins do mundo. Então Paulo diz, olha, o Evangelho já foi pregado. O Evangelho chegou até os confins do mundo, até em Roma. Tem em Roma, tem em Tessalônica, tem na Bereia, tem na Judéia, né? Tem nas Ilhas do Mar. O Evangelho seguiu. Não ficou só restrito a Jerusalém, não. Os gentios se tornaram conhecedores da palavra de Deus. E Paulo disse então isso aí. Mas me diga uma coisa, para o fim do mundo, não faltava só isso? O Evangelho chegar até os confins do mundo? Paulo disse que já chegou. Agora nós vamos entender um pouco mais sobre o final dos tempos. E Jesus disse muito sobre isso. Disse muito. Em Mateus capítulo 26, versículos 64 a 65, ele disse, isso foi antes dele morrer, ele estava sendo julgado. Tinha um sinédrio reunido, tinha sacerdotes querendo encontrar uma falha nele, uma falha na lei. Só que eles não conseguiam, porque Jesus era tão zeloso da lei, e não tinha que pegasse ele, nem na quebra do sábado, nem nos mandamentos. Ele ensinava a lei. Ele dizia assim, ó, se alguém quer ser grande, ensine esses mandamentos. Então ele ensinava a lei. E ele foi um judeu exemplar, cumpridor da lei. Só que ele estava em carne. Veja o que ele disse durante o julgamento dele: vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Quando ele disse isso, olha o que o sacerdote fez. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou! Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Vamos entender isso aí, irmãos? Me diga, por que é blasfêmia falar isso? Por que foi que o sacerdote chamou isso de blasfêmia? O que é blasfêmia? Blasfêmia é você se colocar como Deus. É você se fazer Deus. Isso é blasfêmia. Quando Jesus disse: vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder, vindo sobre as nuvens do céu, ele se fez Deus. É como ele está dizendo assim, ó, eu virei julgar vocês. Mas espera aí, está escrito isso aí? Onde é que a palavra julgar nesses textos? Essa era a linguagem que os judeus entendiam, porque assim foi falado no Velho Testamento em inúmeras ocasiões. Tem muito versículo no Velho Testamento, não dá nem tempo de dizer aqui, que quando ele falava de juízo, ele falava de vir sobre as nuvens. Tem um lá que diz assim, que o Senhor vem cavalgando uma nuvem.
montado sobre as asas do vento. Acho que eu botei esse versículo aí. Vamos ver se é o próximo. Aí eu botei. O que significa vir sobre as nuvens do céu? Salmos 97, 1-3 vai dizer o que é vir sobre as nuvens do céu. O Senhor reina, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Nuvens e escuridão, olha a nuvem aí. Nuvens e escuridão estão ao redor dele. Justiça e juízo são a base do seu trono. Um fogo vai adiante dele e abrasa os seus inimigos em redor. Percebe que está bem compatível com Daniel? Assim ele escreveu: fogo, destruição, Deus vindo sobre as nuvens. Então, quando Jesus falou para o sumo sacerdote: vocês vão me ver vindo sobre as nuvens do céu. Aí eles pensaram assim: só quem pode vir pelas nuvens do céu para julgar o mundo é Deus. Você está dizendo que você é Deus? Blasfemou. Então, o que foi que o sumo sacerdote encontrou como motivo para matar Jesus? Foi a lei? Não. Na lei Jesus foi perfeito. Ele entendeu aquilo como uma blasfêmia. Foi aí que eles resolveram matar, crucificar Jesus. Pode passar. Daí mais um versículo que explica essa linguagem, que é uma linguagem figurada, é claro, né? Mas era essa linguagem que eles entendiam, e que relaciona essa vinda de Jesus como vindo no céu, né, sobre a nuvem, para julgar o mundo. Vamos ler. Versículo 8 de 2 Samuel 22. Então se abalou e tremeu a terra, os fundamentos do céu se moveram e se abalaram, porque ele se irou, e subiu a fumaça de suas narinas, e da sua boca um fogo devorador. Olha aí, o fogo. Carvões se incendiaram dele. Me diga uma coisa, vou fazer só um parênteses aqui. Deus tem uma mochila cheia de carvão? Não tem, né? Ele precisa de carvão? Não. O que é isso aí? Linguagem figurada. Isso é metáfora. Tá? Porém, teve uma coisa que aconteceu mesmo, o fogo, né? O fogo devorou muita coisa e muita gente. Versículo 10. E abaixou o céu. Está vendo a linguagem figurada? Dá para abaixar o céu? O céu não é físico. O céu é o espaço. Como é que ele abaixa o céu? Linguagem figurada. E abaixou os céus e desceu, e uma escuridão havia embaixo dos seus pés. E subiu sobre o querubim e voou, e foi visto sobre as asas do vento. O vento tem asa? Percebe como é a linguagem figurada? Passa. Mais um para testificar disso, João. Né? É o mesmo contexto lá de Mateus, mas explica melhor, então eu vou usar esse texto. João 21, 21 a 23. Ora, vendo Pedro a este, perguntou a Jesus: Senhor, e deste, que será? Está falando de quem? Quem é esse que Pedro estava vendo? Bom, havia um discípulo muito novo entre aqueles que andavam com Jesus. Ele era conhecido como bem amado. Naquelas pinturas de Santa Ceia, né? O cenáculo, aquela mesa, né, armada, né? Que é interessante, que parece até que eles estavam posando com uma foto, porque ninguém senta do lado de cá, né? Todo mundo do lado de lá da mesa. Você percebe que tem um discípulo que está com a cabeça escorada em Jesus, está deitado no peito dele. Aquele ali era um discípulo bem amado. Ele era muito jovem, né? E Pedro, vendo aquele menino, disse assim: Senhor, e esse? Esse menino que nem viveu ainda direito, vai morrer também? Aí Jesus disse assim: ó, se eu quiser que ele fique até que eu venha, que tens tu contigo? Ou que tens tu com isso? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos esse dito, que aquele discípulo não haveria de morrer. Jesus, porém, não disse que ele não morreria. Mas, se eu quiser que ele fique até que eu venha, que tens tu com isto? Foi isso que ele falou. Pois, irmão, o besta aqui acreditou que João estava vivo até um ano atrás, 1 ano e meio.
até um ano e meio atrás, eu não sabia muita coisa sobre o reino de Deus. Mas eu ainda esperava este reino como uma coisa futura. E por isso eu acreditava que João estava escondido, vivo, em algum lugar, esperando a segunda vinda de Cristo. Vai passar. Mas eu me apoiava em algumas escrituras, como essa aí, ó. Tá? Não, é essa? É não. Mas deixa aí. Vamos para a sequência. Uma é depois. Tá? Vamos começar com essa daí. Dizemos a vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Aí eu disse, olha, eu também estou nessa turma aí, né? Eu pensava assim, nessa turma aí, os que ficarem vivos até a vinda do Senhor. Né? Se quando ele vier, eu estiver vivo, vai acontecer comigo o que está escrito aí. Se eu não morrer antes, né? O que está escrito? Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então eu entendi assim. Quer dizer, se eu estiver vivo quando a trombeta soar, né? O que ia acontecer primeiro? Ressurreição dos mortos. Os túmulos iam se abrir. Né? Os túmulos iam se abrir. E aqueles que tinham morrido em Cristo, ou seja, os crentes, iam ressuscitar primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos, esperava eu estar entre eles, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor dos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Pronto, era isso que eu esperava. O próprio Paulo pensava assim. Porque quando foi que ele escreveu isso, hein? Ele escreveu isso antes de morrer. Paulo chegou a morrer, mas Paulo disse assim, ó, nós, os que estivermos vivos. Com essas palavras, fica claro que Paulo esperava estar vivo no momento da segunda vinda de Cristo. Não está claro isso? Ó? Nós, ele se incluiu, os que estivermos vivos. Paulo não era velho nessa ocasião aí. Então ele tinha boa chance de estar vivo. Afinal, Jesus disse que era naquela geração que tudo isso ia acontecer. O Paulo pensou, é na minha geração. Especialmente porque Paulo era mais novo que Pedro. Né? Então, se o Pedro vai ver, se o João vai ver, eu posso ver também. Ele estava esperançoso disso. Só que aconteceu que Nero degolou ele. Né? Paulo morreu antes. Quando foi que Paulo morreu? No ano 68, né? Aproximadamente no ano 68. Da era cristã. Ou seja, 68 anos depois de Cristo, o Paulo já estava morto. Mas ele não sabia que ia morrer, então ele diz, olha, nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. A gente não vai conhecer a morte. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Assim. O próprio Pedro também disse. Olha o que ele falou, 1 Pedro 4, 7. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Então, Pedro também era um dos que diziam isso, junto com Jesus, junto com Paulo, estava muito perto já. Pode passar. Agora, Paulo, quer dizer, não dá para dizer com certeza que quem escreveu isso foi Paulo, né? Porque não há consenso. Imagina-se que foi, porque a maneira de se expressar é muito parecida. O autor da carta aos Hebreus não assinou a carta, não disse eu, fulano, não disse o nome dele. Mas o texto parece muito com o que Paulo disse. Então, em Hebreus 10, 37 diz assim, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Vocês estão percebendo que frequente no texto bíblico dizer, vai ser logo, não vai demorar nenhuma geração, está perto, não tardará. Eles são insistentes nisso, né? Por que a gente tem que dizer tantas vezes que não tardará? Se o mundo está esperando por esse evento há mais de 2000 anos. Até o anjo disse
para João não selar as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Vocês sabem o que é selar, né? Selar é lacrar, viu? Quando se escrevia um livro, era em papel que era enrolado, era um rolo. Então, para que aquele papel não se desenrolasse, era pregado em seco. Mas o anjo disse para o João assim, ó, precisa nem selar, está tão perto já que não dá tempo. Pode ir. Novamente, Pedro diz sobre isso. 2 Pedro 3, versículos 3 a 4 e o 7. Sabendo primeiramente isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, olha aí, ó, como eles estavam falando sobre morte, esse dormir é a morte, né? Desde que os pais dormiram, desde que os primeiros cristãos dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo. Olha o fogo de novo aí. Até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Vai, João. E aí é o versículo consolador que por muito tempo eu pensei, por causa desse versículo que eu acredito que ainda vai acontecer, né? Paulo diz aos Tessalonicenses, diz assim, segundo aos Tessalonicenses, é o capítulo 2, versículos 1 e 2, né? Surgiu assim umas conversas por lá, entre os irmãos, né, os gentios, de que o dia de Cristo já tinha vindo, ainda nos dias de Paulo, diz, ó, já chegou. Aí Paulo, peraí, tem uma coisa antes, tem uma coisa que ainda não aconteceu, calma aí, Jesus ainda não veio. Olha o que ele falou. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Mas o quê? Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, não vos perturbeis nem por Espírito, nem por palavra, nem por epístola, como escrita por nós. Se chegasse alguma carta lá dizendo, ó, já chegou, não acreditamos, está faltando uma coisa ainda. Não. Nem palavra, nem por epístola, como escrito por nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Agora vai. Ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque aquele dia não virá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então estava faltando isso, duas coisas: uma apostasia e a manifestação do homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta sobre tudo que se chama Deus, ou se adora, a ponto de assentar-se como Deus no templo de Deus, fazendo parecer-se Deus. Então esse filho da perdição faria isso. Ele iria invadir o templo, ele ia entrar no templo, ele ia se sentar lá como se fosse Deus, porque na mente dele ele é Deus. Então ele ia se sentar no templo de Deus. E aconteceu uma apostasia. O que é apostasia, hein? Apostasia, eu mesmo fui olhar no dicionário, viu? Quer dizer, sair do seu partido político. Quando um político deixa o partido, ele pratica a apostasia. Mas há um segundo sentido também. Esse é o sentido original, que é grego, tá? É grego esse sentido, é o significado. Existe o sentido religioso. O sentido religioso quer dizer abandonar a sua crença. Apostatar é abandonar a crença. Esse é o sentido religioso, né? Então, na minha mente era assim: haveria uma apostasia. Que apostasia era essa? O povo ia se tornar descrente, né? O povo ia se tornar descrente. E aí haveria um tempo em que o diabo ia reinar, né? É isso que sabe.
quê? Porque fala no filho da perdição, no homem do pecado. Né? Agora é curioso quando ele fala sobre que ele se faz Deus, se assenta no templo de Deus. Aí eu pergunto, o templo era sagrado? Tão sagrado que Deus entrava lá? Né? O sacerdote, o sumo sacerdote era o único que podia entrar naquele lugar, uma vez por ano. O negócio era tão sério que se ele entrasse lá, pecador, iníquo, ele morria lá dentro. Amarrava uma corda nele. Porque se ele morresse lá dentro, ninguém podia entrar para tirar, porque morria também. Eles puxavam com a corda, puxavam ele para fora se ele morresse. Então o sacerdote entrava lá, amarrado. Então como é que esse cara aí, como é que o Satanás ia entrar no templo, se o templo é assim tão sagrado? Para se fazer como Deus? Vai passar. Ainda tinha um anticristo, né? Para vir. Então Paulo preparou o povo para isso aí, para essas vindas, a vinda do anticristo, né? Do homem do pecado. Na verdade é a mesma coisa, né? Agora, curiosa essa escritura aí, de 1 João 4,3. Diz assim, ó: e todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus. E tal é espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir e já agora está no mundo. Então, peraí. Eu virando lá os canais da televisão, passei naquela novela que passou lá na Record, né? Diz que aquele cara que ia governar no mundo, ia fazer um governo de 7 anos, que era uma falsa paz, aquele ali era o anticristo. Mas esse cara ainda está por vir. É o que dizia lá na televisão. Parece que Pedro não assistiu essa novela, né? Porque segundo Pedro, ele já veio. Naquela época, o anticristo já tinha vindo. Já estava no mundo. Olha, já está no mundo. Olha, me diga uma coisa. Se o anticristo já estava no mundo nessa época aí, e depois que o anticristo viesse, seria a segunda vinda, por que o povo está esperando a segunda vinda até hoje? Se até o anticristo já veio. Vai lá. 1 João 2,18. Filhinhos, aonde ele? Já é a última hora. Oi. Prepara para as perguntas no final. Filhinhos, já é a última hora. E como já ouvistes que vem o anticristo, também já agora muitos se têm feito anticristos. Então já tinha vindo o anticristo. Não é? Ele já tem. O anticristo já está aqui. Pelo que sabemos que já é a última hora. Então, irmãos, nessa época aí, Pedro diz: ó, não estamos mais nos últimos dias, não. Nós estamos na última hora. Não é nas últimas, não, é na última. Isso aí vocês sabem onde é que está escrito. Está no fim da Bíblia, né? Quase no Apocalipse. Vai, irmão. Porém, sabemos que já o Filho de Deus é vindo. Peraí, como é que é? Porém, sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. Então, irmãos, agora é a hora do conhecimento. Agora é a hora do alimento sólido. Não é todo mundo que está preparado para isso, não, tá? Algumas mentes se perturbam muito com esse ensinamento. Porque Paulo disse que isso aconteceria, né? Paulo queria dar muita informação, mas ele disse: não está na hora ainda. Ele uma vez disse assim: irmãos, eu não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, não com manjar, porque não podias, nem tão pouco ainda agora podeis. Mas vocês podem, vocês já estão prontos. Por que estão prontos? Porque a graça de Deus resgatou vocês de um sistema que procura utilizar o medo como instrumento de correção, para manter as pessoas na linha. Não, você vai ficar.
Jesus vai vir e você vai ficar. Essa sua vida aí, não, essa sua vida está errada. Se arrepende, irmão? Irmão, me diga uma coisa. Um salvo precisa ficar sendo corrigido? É muito interessante, né? Eu passei muitos anos no sistema e eu precisava ser corrigido. Mas quando Deus me resgatou, ficou tão fácil agradar a Ele, ficou prazeroso, e praticar o mal ficou extremamente incomodante. Ver um irmão precisando de ajuda e não ajudar, mexe comigo. Eu vou ali, não, tem que voltar porque não dá para desprezar. Tem certas coisas que dá para você ignorar. Às vezes é como se Deus falasse com você: olha aquela pessoa, vai lá e ajude ela. E o bem se torna irresistível para o salvo. Só que o sistema religioso ainda utiliza o medo como instrumento para fazer as pessoas fazer o que é certo. Porque sabe que se eles não tiverem esse medo do último dia ainda por vir, eles vão cair na gandaia. Mas eu digo, o verdadeiro salvo não cai na gandaia. O verdadeiro salvo sacrifica a sua carne em prol do seu espírito. Nisso a gente conhece o salvo. Pelo amor ao próximo, por largar o mundo e seus prazeres e se dedicar ao prazer maior, que é conhecer a palavra de Deus. Vamos conhecer mais. Eu já li isso? Não. Estava lendo e parei. Vamos ler de novo. Conhecemos que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então a vida eterna, irmão, não é uma coisa que vai vir no futuro, quando Jesus voltar. A vida eterna é já. Nós já estamos na vida eterna. Foi o que Pedro disse. Tá? Estamos em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus da vida eterna. De novo em Apocalipse, capítulo 21, versículos 1 e 2. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Esse também era um versículo que mostrava para mim que é um negócio que ainda ia acontecer no futuro, né? Porque afinal de contas, ainda vejo mar. É só eu preciso viajar muito, né? A gente mora no litoral, ainda tem mar. O céu parece mesmo de antigamente, um pouco mais poluído, é verdade, mas ainda é aquele céu, né? A terra ainda é a terra. Cadê o novo céu? Cadê a nova terra? Né? Eu não vi, irmão, que isso era uma linguagem simbólica. E essa cidade? Eu não vi nenhuma cidade descendo do céu. Teria saído no Jornal Nacional, não é não? Mais tardar no Jornal da Globo. Que cidade é essa? Para saber que cidade é essa, eu chamo a atenção para as últimas palavras do versículo 2. Como uma esposa ataviada para o seu marido. Né? Vocês sabem que Jesus é o noivo, né? Jesus é o noivo. A Escritura cita isso várias vezes, descreve ele como noivo. E a noiva, quem é, hein? A igreja. A noiva é a igreja. A Jerusalém que descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. Quem é o marido da Nova Jerusalém? Jesus, irmão. Ele é o marido. Ele é o noivo e é o marido. E quem é a noiva? É a Nova Jerusalém. Está aqui, ó. Vocês são a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém não é um edifício, não é uma cidade, não é de pedra. Nova Jerusalém não é uma cidade de pedra que vem descendo do céu
teletransportado. Não é isso. Vai passar. E o novo céu? Significa um novo pacto, ou seja, uma nova aliança. Um novo céu e nova terra, né? E um novo mundo, porque o mundo agora é outro. Depois da cruz, o mundo não é mais aquele. A lei caiu. Entrou agora a graça. A graça é o que rege o mundo hoje. Né? Lembra da escritura que diz que nem o J, o tio da lei, seria desprezado? Eles foram integralmente cumpridos. Por isso que Paulo diz, ó, agora vem um novo, melhor convênio. Novo pacto. Pois é isso que representa o novo céu e a nova terra. É por isso que o mundo divide a história em duas metades, né? Antes de Cristo, depois de Cristo. Depois de Cristo é novo céu e nova terra. E aquela história de que o mundo ia se acabar? Eclesiastes 1:4. Diz que a terra permanece para sempre. O mundo não vai se acabar, irmão. Os astecas se enganaram. O calendário deles terminou e não teve fim de mundo. 1910 foi disse, agora vai ter fim de mundo, porque o cometa Halley quase que bate na Terra, né? Mas não bateu. Passou raspando, mas não bateu. Vai não. Mas na Bíblia tem alguma escritura que diga que o juízo, né? Vamos ser bem sistemáticos agora, né? Tem alguma escritura que diz que o juízo aconteceria naquele tempo, no primeiro século? Pode passar. 1 Pedro 4,17. O que foi que Pedro disse? Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então, veja como Pedro fala disso no presente. Chegou a hora. Vai passar. Hebreus 12, 18, 22. Porque não chegastes ao monte que se podia tocar, e ao fogo ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Olha aí, eu não falei que ela já tinha descido? Chegaste já a ela, e aos muitos milhares de anjos. Observe o que está dizendo aí. Né? Acredite-se que foi Paulo que escreveu isso. Não dá para provar, mas pense assim. Né? O que Paulo disse, supostamente Paulo, é que a cidade de Deus vivo já chegou. E vocês já estão nela. Romanos 5, 17 e 19. Ao 19. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por este, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Não, irmãos, se o reino de Deus já chegou, como disseram todos esses apóstolos e até profetas, né? Até o próprio Jesus, então eu estou reinando? Estou. E vocês também. O reinar não quer dizer que você vai receber um cetro, um trono, muito ouro. Não é isso não. Tá? O reino de Deus não é isso não. O reino de Deus é espiritual. Reinar em vida é você ser abençoado com todas as sortes de bênção. Vocês são. Glória a Deus por isso. Vai. Por isso, irmãos, eu quero encerrar aqui as minhas palavras dizendo: o reino de Deus não veio em visível aparência. Ele já está no meio de nós. Nós vivemos esse reino. Jesus já veio e não tem essa de mundo vai se acabar, né? Aquele fogo que vocês viram aconteceu mesmo no ano 70 da era cristã. O homem da perdição veio lá de Roma. Qual é o nome dele? General Tito. Foi mandado por Nero. E ele invadiu Jerusalém, botou fogo na cidade. Quem foi para os montes? Se poupou. Né? Mas quem ficou
a chacina foi grande, a fome foi terrível, teve terremoto, teve todas aquelas calamidades, todas estão descritas por historiadores daquela época, como Flávio José. Então, é aqui que eu termino a minha pregação, dizendo que Deus está entre nós. Glória a Deus. Amém.